Acredita-se que a presença do homem na Terra remonta a dezenas de milhares de anos. Porém, somente nos últimos 50 anos, o ser humano começou a demonstrar preocupação com o ambiente em que vive. Em 1972, foi aprovada pela ONU a Declaração de Estocolmo, um dos primeiros documentos internacionais alertando o mundo quanto aos graves riscos ambientais causados pelo modelo de desenvolvimento vigente. Hoje, 30 anos mais tarde, os problemas ambientais alertados pela ONU na década de 70 praticamente não foram solucionados. Além disso, vivemos dois gravíssimos problemas: escassez generalizada de água e aquecimento global. Olá! Antigamente acreditava-se que a atmosfera servia apenas para fornecer o ar que respiramos. Mais tarde, descobriu-se que ela tem influência direta na temperatura média e no clima. Hoje, o aquecimento global, causado pela emissão de gases de efeito estufa, é uma realidade. Temos que enfrentar este fenômeno. Bem-vindos ao Viver Sustentável. No programa de hoje, vamos falar sobre mudanças climáticas. Sim, hoje não há nenhuma dúvida de que o aquecimento global é uma realidade. O clima do nosso planeta lentamente está mudando e um trabalho feito pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que compilou todos os resultados científicos, mostra de uma maneira muito clara de que o clima já está esquentando. Ele aqueceu-se da ordem de 0,7 graus centígrados ao longo dos últimos 100 anos e esse aquecimento está se acelerando nas últimas décadas. O último relatório do IPCC, que é um relatório que é aceito por todas as nações e pela comunidade científica, já constatou que a mudança do clima é uma realidade e ela ocorre por conta da atividade humana. Um dos exemplos que a gente tem para o caso do Brasil é, por exemplo, a ocorrência de furacão no Atlântico Sul. Por exemplo, o furacão Catarina, que aconteceu no sul do Brasil. É um fenômeno que não ocorria e que aconteceu em 2006, muito por conta da mudança do clima. As pessoas já notam que o clima está mudando na sua cidade, na sua fazenda. Já não faz tanto frio quanto antigamente. Já chove mais do que as pessoas percebiam antigamente. As cidades tinham uma tendência a ter garoa. São Paulo, Curitiba, os moradores já percebem que não garoa tanto. Então tudo isso está acontecendo e as pessoas já notam que mudou. O Brasil não tem séries temporais de dados meteorológicos de longa data que possa mostrar de uma maneira muito clara os efeitos dessa mudança climática no Brasil. É preciso montar um sistema de acompanhamento climático e ambiental muito mais detalhado do que nós temos hoje. Mas algumas séries temporais da ordem de 100 anos, por exemplo, do Instituto de Açúcar e do Álcool, aqui na Unicamp, mostra que as temperaturas mínimas no estado de São Paulo subiram cerca de 2 graus centígrados nos últimos 100 anos, o que é um aumento bastante significativo. No último século, a temperatura média da Terra aumentou 0,74 graus Celsius. Com esse aumento, os eventos climáticos vão ser mais intensos e mais frequentes. Então, o aumento dessa temperatura já ocasionou o maior derretimento das calotas polares, e isso já ocasionou o aumento do nível médio do mar de 17 centímetros. O calor durante o dia está cada vez maior. Isso a gente está falando uma escala pequena, que é a escala cidade. Mas mesmo nas fazendas as pessoas já percebem, por exemplo, como todos os brasileiros já viram, que as chuvas tendem a ser mais fortes de repente. Tem inundações no meio da floresta amazônica, tem inundações no Nordeste, porque o calor faz com que o mar evapore mais. E se evaporar mais, tem mais vapor d'água para provocar chuva. Essa também é uma mudança climática que vai além da temperatura. Duas rápidas observações. Em primeiro lugar, é bom destacar que mesmo os Estados Unidos, que durante os últimos 15 anos vinham negando a ligação entre atividades humanas e as emissões de gases do efeito estufa, acabam de reconhecer esta correlação. Ou seja, em outras palavras, não há a menor dúvida, salvo raríssimas exceções, de que as atividades dos humanos, dos seres humanos, é que intensificaram as emissões de CO2, de gás carbônico e de outros gases do efeito estufa, e com isso acirraram o efeito estufa e causaram o aumento da temperatura na superfície da Terra. Em segundo lugar,
É bom destacar que mesmo que consigamos reduzir em mais de 50% as emissões de gases do efeito estufa, ainda assim, o gás carbônico que está acumulado na atmosfera durante esses 250 anos fará com que a temperatura da Terra suba em torno de 1,8 a 2 graus centígrados nos próximos 100 anos. Isso implica a necessidade de uma adaptação, ou seja, estes 2 graus centígrados a mais, no melhor das hipóteses, ainda assim causará grandes impactos nas áreas mais vulneráveis. E as populações dessas regiões, que poderão ser mais atingidas pelo aquecimento global, deverão já estar sendo adequadas, adaptadas desde o momento. Isto exige um processo de adaptação que deve iniciar imediatamente. Daqui a pouco você vai ver quais são os efeitos causados pelo aquecimento global e de que forma esse problema tem afetado o Brasil. O Brasil é um paradoxo ambiental. Se por um lado temos a matriz energética limpa, com 80% de nossa energia elétrica produzida por hidrelétricas e com a maior rede de biocombustíveis do planeta, por outro, somos o quarto maior vilão na emissão de gás carbônico causada pelas queimadas das florestas. Por conta disso, os brasileiros já estão pagando caro, muito caro. A Terra está mudando. Na verdade, o planeta está mais quente. Os sinais de resposta aparecem nos 4 cantos do mundo. Mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, liberam na atmosfera gás carbônico. O CO2 é o principal responsável pela retenção do calor na atmosfera. A consequência é que nosso planeta está 0,7 graus Celsius mais quente. A maioria das projeções mostra com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Por exemplo, num planeta mais quente, nós devemos esperar regiões, durante um certo período, tendo chuvas muito intensas, abundantes, inundações, ao mesmo tempo que outras regiões vão experimentar secas mais severas. Então, a frequência de ocorrência de inundações e secas deve aumentar. O aumento da temperatura média na Terra tem provocado a ocorrência de fenômenos naturais mais intensos. As mudanças climáticas têm impacto direto em nossas vidas. Essa porta ali, que tinha uma porta samponada ali naquela porta, então arrancou de lá, veio parar aqui nesse corredor. Essa porta aqui era pro lado de lá, e também essas portas, tudo foi, arrancou, caiu essa parede para lá, caiu essa madeirama, tudo em cima de uma cama que tinha aqui. Assim, a gente já viu algumas ventanias, assim, ventos bastante fortes, de derrubar árvore, a coisa. Agora, desse tipo aqui é um fato único, inédito para nós, né? Gente chorando, né? Tinha perdido tudo, tudo. Pessoas que não tinham como refazer, né? Foi uma catástrofe horrível, né? A gente não esperava, porque a gente não estava assim, não esperava, foi uma coisa inesperada, né? A nossa grande preocupação é que venha a ocorrer novamente algum furacão de um nível um pouco maior, né? Um F3, F4, um F5. Nós temos a grande preocupação com relação ao nosso potencial de resposta para uma ocorrência desse tipo, né? Está sendo muito duro, né? A gente tem dificuldade até de falar disso, assim, sabe? Porque a gente conhece comunidades em que as pessoas vão ter dificuldade de se alimentar. Perdeu tudo? Perdeu tudo? Perdi tudo. Perdi tudo que eu plantei, o investimento que eu fiz, só tive prejuízo. Porque na época que precisava d'água, não veio. Isso é alarmante.
porque nós temos, de fato, um potencial muito grande em mudar a superfície do planeta. Já mudamos, estamos mudando e iremos mudar a superfície do planeta. Todo isso já é um indicador, um sinal de que existe o processo de aquecimento global. Os sinais de mudanças climáticas são óbvios. O principal elemento químico responsável é o carbono. Mas a quem culpar por despejá-lo em nossa atmosfera? Os Estados Unidos são o maior emissor de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas o Brasil também tem grande parcela de culpa. É o quarto maior emissor de gás carbônico no mundo, não só por causa das indústrias e dos veículos, mas muito mais pela grande destruição das florestas. O desmatamento da Amazônia é a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global. O Brasil não pode se eximir internacionalmente de uma responsabilidade sobre o controle do seu desmatamento, já que ele tem uma contribuição global. As emissões de CO2, em particular, do desmatamento, são as maiores que o Brasil tem percentualmente. O Brasil tem que assumir sua responsabilidade de grande emissor. Mas só isso não basta. É preciso fazer muito mais. É preciso buscar soluções. O enfrentamento do aquecimento global não será conseguido, não dará resultados positivos se não atuarmos concomitantemente em 3 vertentes. A primeira é a legislação, a segunda, investimentos públicos e privados, e a terceira é a conscientização ambiental. Quanto à legislação, o governo pode baixar leis de comando e controle, leis que obriguem ao cumprimento de determinadas posturas, que criminalize posturas deletérias, poluidoras, e leis de incentivo, leis que induzam a um comportamento considerado ecologicamente correto e conveniente por uma sociedade em determinado momento da sua história, e comportamentos que inibam outros procedimentos, com sobretaxações, com penalizações, tudo isso está no âmbito da legislação. O segundo ponto são os investimentos. Cabe ao governo fazer vultosos investimentos para desenvolver novas tecnologias, tecnologias que tornem a energia eólica, a energia solar, biocombustíveis de segunda geração economicamente viáveis para competir com as energias sujas, energias fósseis que hoje dominam a produção, a matriz energética da maioria dos países. E por último, conscientização ambiental. Conscientização para transformar preocupações em valores ambientais. Nosso comportamento não é regido por preocupações, ele é regido por princípios e por valores. Na hora em que estas preocupações se transformam em valores ambientais, o nosso comportamento muda. E não muda apenas só nas nossas atitudes, muda também em relação à pressão que a gente exerça junto aos legisladores, junto aos ocupantes de cargos públicos, para que eles tomem medidas no sentido de prover o país de uma legislação ambiental eficiente e de investimentos públicos suficientes para reverter o que já foi degradado. Lembremos que vontade política não nasce por geração espontânea. Ela é decorrente da pressão da sociedade organizada. Veja no próximo bloco como uma comunidade paraense tem sofrido com as intensas alterações do clima. As consequências do aquecimento global são cada vez mais visíveis no Brasil. Secas extremas, inundações, furacões. Há alguns anos pensava-se que o Brasil estava fora da rota desses fenômenos. Mas hoje já sofremos com as alterações do clima. Muitos brasileiros sentem as mudanças por conta de nossa irresponsabilidade com o planeta.
Meu nome é Marlene Rego Rocha. Eu nasci e me criei aqui nesta comunidade de Igarapé do Costa. Eu lembro quando eu era jovem, começava a encher a água em fevereiro. Eu lembro que mês de abril, maio, estava terra na comunidade. Infelizmente hoje só é água. É o ritmo das águas que define a vida no Igarapé do Costa. A comunidade onde Marlene mora tem 80 famílias e ocupa uma parte da várzea da Amazônia. Aqui, o pulso do rio determina a sobrevivência dos moradores. No verão, o volume de água diminui muito e a seca domina a paisagem. Aí tem um garapé, por onde as pessoas fazem o trânsito, né? Que é muito longe, 1.500 metros é muito longe. Mas com a chegada do inverno, o Igarapé se transforma. A terra é invadida pela água. Por vários meses, a comunidade fica completamente alagada. Para sair de casa, só mesmo de barco. Cercado por rios e alagado durante boa parte do ano, o Igarapé do Costa tem na água a sua mais importante riqueza e fonte de subsistência. As pessoas vivem só do peixe aqui dentro da nossa comunidade. Peixe é a principal fonte de proteína das populações ribeirinhas da Amazônia. E a produção de pesca hoje na Amazônia atinge um pouco mais de 320 mil toneladas de pescado, o que representa 8% de todo o pescado capturado nos rios do mundo. Apesar desse volume, a atividade não é tão simples. Os pescadores precisam enfrentar os desafios de cada estação com o sobe e desce das águas. Cheia e seca, abundância e escassez, inverno e verão. A essas mudanças, os moradores já se acostumaram. Mas de alguns anos para cá, a comunidade tem sentido que o tempo está diferente. A pior seca foi a de 2005, porque os lagos secaram muito. Então nós sentimos dificuldade com água, né, água tratada para beber. A gente sentiu dificuldade de vir aos lagos em busca do pescado, de levar esse pescado até Santarém para o comércio. Em resposta à seca severa, os moradores sofreram com uma enchente de grandes proporções. Nas outras enchentes a gente já estava tentando se prevenir. Fizemos uma casa mais alta, né, que era mais baixa essa casa aqui. Quando foi na enchente de 2006, aí ficou mais difícil, porque a enchente subiu mais alto, né? Acima desse assoalho, que é 2,82 metros de altura. O pulso de inundação é um fenômeno natural na bacia amazônica e está relacionado com a seca e cheia do rio. O que os pescadores têm relatado hoje em dia é que esse fenômeno a cada ano tem se tornado mais intenso. Então as secas e as cheias estão a cada ano mais intensas. Para enfrentar o problema do aquecimento global, precisamos promover uma drástica redução das emissões de gases do efeito estufa, de gases como o gás carbônico, metano e outros. Para isso, é preciso que todos os países ricos e países pobres, todos os países reduzam as suas emissões de gás carbônico. É claro que metas diferenciadas, proporcionais à sua responsabilidade histórica. Se conseguirmos esta solidariedade planetária, solidariedade com as futuras gerações, nós conseguiremos substituir esta civilização carbonária que construímos nestes últimos 250 anos e que hoje nos coloca no limiar de uma tragédia, por uma nova civilização, uma era da sustentabilidade. O Viver Sustentável fica por aqui. E para participar de nosso programa, mande e-mail para contato@viversustentável.net. E se você também quer mudar o mundo, faça a sua parte. Pratique a sustentabilidade. Até o próximo programa.